Que o nome do Senhor seja glorificado, queridos. Vamos dar início ao nosso gruta mais uma vez. Boa noite a todos e todas. E aqueles que nos acompanham no YouTube, um grande abraço a todos vocês também. Vamos orar, pedir a Deus para que Ele possa, como essa canção está transformando a gente de dentro para fora, trazendo o melhor dele sobre nossas vidas. Que Ele possa estar usando a palavra do Senhor, a palavra dele, a palavra que é o manual, a palavra que foi dada para a gente poder estar fazendo a vontade dele, preparando a gente para essa grande obra, essa maravilhosa obra. Amém, queridos? Vamos lá? Vamos lá? Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer por todas as oportunidades que o Senhor nos deu de até aqui poder viver e poder, Deus, experimentar a vida, Senhor, em todos os aspectos. Quero te agradecer pelo serviço de hoje, quero te agradecer por todos os trabalhos que nós fizemos, por todas as demandas, por todas as coisas, Senhor, que nós tivemos a oportunidade de fazer, de cumprir, todas as exigências desse dia. Nós sabemos que para alguns foi um dia extremamente cansativo, para outros talvez tenha passado com um pouco mais de leveza, mas a verdade, Deus, que tem dias que é ruim, tem dias que são bons e a gente vai vivendo esses dias, experimentando cada um deles, Senhor, na história da nossa vida, na história da nossa existência. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa estar despertando em nós, suscitando em nós um desejo de te servir, um desejo, Deus, de te adorar, um desejo de fazer a tua vontade, Pai. Que o Senhor possa estar derramando a tua graça, não somente sobre esses irmãos, não somente sobre a casa deles, mas sobre toda a igreja do Senhor, Pai. A igreja que precisa estar desperta, que precisa estar acordada, que precisa estar vigilante. Queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar nos despertando e dando, Deus, uma visão poderosa, Senhor, da Tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos estar, então, começando nossa meditação na Palavra de Deus. Eu vou estar fazendo aqui a apresentação do slide, tá? E aí a gente já vai estar acertando aqui, deixa eu ver. Não é isso não. Já apareceu aí alguma coisa? Já apareceu? Sim, Ok. 1%. Isso, muito bem. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as funções do líder de corda, né? Dentro daquela perspectiva da regra e da sugestão. É um assunto que a gente já falou várias vezes, mas eu quero buscar aí no Espírito de Deus não uma forma nova, mas uma oportunidade de poder estar despertando para aquilo que é importante dentro da perspectiva bíblica, né? Daquilo que é importante para mim e para você dentro da perspectiva bíblica. O que Deus quer da gente dentro da palavra de Deus ou da palavra dele. Semana passada nós falamos sobre a questão de atitudes que são producentes e outras que são contraproducentes dentro de uma realidade institucional. Nós vimos os exemplos lá do Coré, né, da rebelião, e vimos as atitudes, né, aquelas atitudes que às vezes elas não são producentes, não são produtivas e pelo contrário, elas são condenatórias, né? Eu gostaria de olhar então para essa função do líder de corda como sendo a missão que nós temos, o trabalho que nós temos para efetuar para Deus, né? Aquele trabalho que nós podemos fazer para Deus, né? Então vamos lá. Ou que nós somos chamados para fazer para Deus. Vamos dar uma olhadinha no texto de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 38. Se alguém puder ler para a gente, Mateus 9, 38. Não é um texto difícil. Amém, eu vou ler. Ok. 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.
Ok, então o texto que nossa irmã Vanessa leu é um texto bem assim conhecido, apesar de não ter sido muito comentado, não tem sido muito falado sobre esse texto, né? Mas é um texto de Jesus Cristo, está nos evangelhos, né? Nós podemos encontrar nos evangelhos sinóticos, aqueles que são idênticos, Mateus, Marcos e Lucas. João, ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho fora da curva, então ele não é reconhecido como evangelho sinótico, tá? Então, quando alguém falar que evangelho sinóticos são esses, Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos idênticos, parecidos. E no verso de número 38, então, ele está dando uma direção. Rogai, pois, peçam, pois, ao Senhor ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Ok, nós temos um Senhor na colheita e a direção de Jesus Cristo para os seus discípulos é para que nós roguemos, ou algumas traduções roguemos, no sentido de imploremos ou oremos ao Senhor para trabalhadores na colheita de Deus, né? Então, a alusão aqui que o texto está falando é daqueles cristãos que vão sendo colhidos no decurso da igreja. Enquanto a igreja ela vai pregando o evangelho, os cristãos vão sendo colhidos, eles vão sendo recolhidos, tirados de um ambiente de pecado, vão sendo introduzidos num ambiente de santidade, que é a igreja, né? Ela é santa, imaculada, pura, limpa. A igreja de Jesus Cristo, ela sempre será. A despeito da igreja organizacional, que tem as suas dificuldades, porque ela é gerida por homens, ela é dirigida por homens, e aí todas as igrejas elas têm suas limitações, ela tem a sua atuação limitada pelo espaço e tempo e pela própria condição do ser humano, e às vezes pela própria condição contextual, que muitas das vezes imprime um ritmo sobre o pensamento cristão. Mas nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar diretamente sobre a direção de Deus, que é para que a gente rogue ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A primeira impressão que eu tenho é que o mais interessado na colheita não são os que colhem. Eu não sei você, mas quando eu leio o texto, o mais interessado na colheita é o próprio Senhor da colheita, é o dono da colheita. Aquele que tem a primazia da colheita. O dono da colheita é o mais interessado na colheita, não os que colhem. Então, assim, é uma inversão de valores nos últimos tempos, como se os líderes, né, os pastores quisessem encher a igreja, como se isso fosse uma retórica simples e pura e simplesmente para poder enriquecer. Isso é uma retórica, isso é uma conversa que nasce no coração de Satanás e toma oportunidade nos exemplos ruins que nós temos na sociedade. Mas o fato é que exemplos ruins nós temos desde o Evangelho, desde que o homem é homem. A corrupção ela é uma realidade para o ser humano, e enquanto a nós devemos continuar fazendo com essa mentalidade, a mentalidade de que o Senhor da seara ou o Senhor da colheita é o mais interessado em colher os frutos que estão à nossa volta. Então essa é a primeira coisa, a primeira impressão que nós precisamos ter do texto. Tirando então essa ideia de que nós estamos fazendo para o pastor, de que nós estamos fazendo para a Igreja Evangélica das Nações, que nós estamos fazendo para a promoção de uma ou outra pessoa, ou de X ou de Y, isso não provém de Deus, não é uma mentalidade que vem de Deus, não é mentalidade que deve ser nutrida, não é o discurso que deve ser nutrido no meio da comunidade. O discurso pelo qual nós queremos que as pessoas sejam salvas é porque o próprio Senhor quer. É o próprio Senhor que tem essa intenção. É o Senhor que deseja colher. Se você voltar o verso de número 37, ele fala assim: então disse o Senhor a seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então veja bem, a primeira impressão é essa, e nós precisamos olhar para isso com muito carinho.
quem é o Senhor da seara, quem é o Senhor da colheita, o dono disso tudo é Jesus Cristo e é Ele que é glorificado, como diz João, capítulo de número 15, verso de número 8, quando os discípulos são discípulos de Jesus e efetivados como discípulos de Jesus, quando eles são produtivos. O discípulo precisa ser produtivo, e o discípulo produtivo é aquele que trabalha na seara, é aquele que colhe, aquele que de alguma maneira está plantando, está cuidando, está regando, está de alguma maneira fazendo, sendo producente com esse desejo maior de Jesus Cristo. Então, assim, essa é a primeira impressão. A segunda impressão, queridos, é que Jesus está dizendo para os discípulos, né? O que Jesus está dizendo para os discípulos? Olha, o que vocês têm para colher é muito. Então, vocês não vão aguentar colher. Vocês não são suficientes para colher. Se você olhar para o nosso monitor, nós temos aí um alcance de alguns números de pessoas e um número de casas aí que não é suficiente para colher. Aí você fala assim, pastor, mas a nossa realidade não é essa. A nossa realidade não é essa porque nós ainda não conseguimos imprimir essa realidade de uma certa maneira, porque quem cuida da colheita é o próprio Deus, é Ele que tem o desejo, mas Ele delegou aos trabalhadores aquele que vai cuidar. Se colhe de algum lugar, colhe de um campo, colhe de um trabalho, é resultado, colheita é resultado, fruto de uma plantação. O texto aqui está fazendo uma alusão ou uma analogia daquele que planta, que trabalha com a terra, e em trabalhar com a terra vai ter colheita. Então vai colher, mas precisa trabalhar, precisa plantar semente, precisa regar semente, precisa de toda essa funcionalidade de campo para poder chegar no fruto final, que é o fruto, né? Que é a colheita do fruto. Então, um plantador de maçã precisa ter todo um trabalho com a árvore, precisa ter todo o trabalho com a terra, precisa ter todo o trabalho com a proteção contra os radicais, né, de uma planta, aquilo que destrói a planta, os vermes, as bactérias, aquilo que vai destruindo a planta. Tem todo um trabalho, e aí a gente precisaria aqui de um especialista do campo, talvez o Edson ou o nosso irmão Edson, que não está aqui, mas ele já como um bom trabalhador de campo, poderia fazer toda a explicação. O Júlio, o Tinem, que também já trabalhou bastante com isso, poderia dar toda a explicação de como é que trabalhoso. O fato é que o fruto ele não é resultado imediato. Não é como no desenho que você põe uma semente, rega e no outro dia já nasceu uma árvore. Isso é fantasia do João e o pé de feijão. Na realidade, o trabalho ele é intenso. Quem trabalha? Os discípulos. E aqui que está o grande tchan da questão que nós precisamos entender, queridos. Quando Jesus está dizendo para o discípulo, ele não está dizendo o seguinte, ore para alguém ir, ore para alguém fazer. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês já estão fazendo, mas vocês não vão dar conta. O que vocês precisam entender é que é muito maior do que você, ou a sua realidade, ou o seu pensamento, é muito maior do que você mesmo imagina. Então, você não tem condições de mensurar a colheita que tem à frente. Você não aguenta. O que significa isso? É a terceira impressão. A terceira impressão que nós temos é que Jesus está dizendo para os discípulos que não é que eles devem orar para alguém ir. Não é que eles devem orar para um pastor fazer. Não é que eles devem orar para alguém fazer o que eles não estão fazendo. O fato é que eles já estão fazendo, mas eles não vão dar conta porque é grande. Então eles têm que orar para mais trabalhadores. É praço, não é mainaço. Ou seja, quando a gente olha para esse texto e a gente começa a clamar a Deus por trabalhadores, sendo que nós não fazemos, o que nós queremos é alguém que nos sirva.
e não alguém que esteja do nosso lado servindo conosco. Então, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que a gente precisa receber esse texto como discípulo. E o discípulo tem a mentalidade de, em primeiro lugar, fazer para a glória de Deus. Vocês se lembram da visão responsiva da nossa corda? O que nós falamos todas as cordas? Por que estamos aqui? Para glorificar a Deus. Então a visão responsiva é trazendo para a corda a responsabilidade de glorificar a Deus. Gente, quem glorifica a Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses glorificam a Deus. Você pode gravar isso? Quem glorifica a Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Jesus glorificou o Pai e o Pai o glorificou. Há um fluxo de glória. A glória, a entronização, Jesus entronizando o Pai ou devolvendo a vida que ele recebeu para o Pai, faz com que ele participe da glória do Pai. E assim é com a gente quando a gente é chamado para fazer a vontade do Pai. Ele nos chamou para glorificá-lo, para cuidar daquilo que é dele, do campo que é dele, do trabalho que é dele, das pessoas que são dele, e tudo isso exige de nós trabalho. Quando nós oramos para que alguém vá, nós estamos orando para que alguém faça o que nós não queremos fazer. Isso é bem típico da nossa cultura, né? A gente está numa cultura, e aí quando eu disse no começo que a sociedade, o contexto, ela às vezes, ela são radicais livres. O que é um radical livre? Você não pega as ondas eletromagnéticas que estão à sua volta, mas se você pudesse ver e pudesse avaliar o quanto essas ondas eletromagnéticas elas destroem com a tua imunidade, com a tua força. Por exemplo, um aparelho celular que você dorme do lado aí, porque você já dorme lendo a Bíblia, né, no aparelho celular, e ele bate até na tua cabeça quando você dorme, ele te acorda, você não desliga ele para dormir. O que ele faz? A noite toda ele fica liberando uma radioatividade, ondas eletromagnéticas que vão invadindo o teu organismo, vão enfraquecendo a tua célula, vai carregando a tua célula vai ficando sobrecarregada e você não tem como tirar de dentro dela toda aquela sobrecarga eletromagnética que foi despejada sobre você. Para você ter uma melhor aula sobre isso, você fala com o irmão Levi, que vende pulseirinha, garrafa d'água, que é um descarrego só de eletromagnético, tá? Então você fala com ele. Não é o descarrego espiritual, mas é o descarrego eletromagnético do organismo. Isso é realidade, isso é fato. Acontece mesmo. Então são radicais livres. Esses pensamentos que a gente carrega, tipo, eu não tenho condições de fazer, eu dou para outro fazer, eu pago para outro fazer e o outro vai fazer. Então a gente vai conduzindo a igreja dessa forma, mas não é o que Deus quer. Deus não quer que a gente pague para outro fazer, Deus quer que a gente faça, Deus quer que a gente se una nesse processo de colher. Deus quer que a gente dê a mão um para o outro para a gente colher. Deus quer que a gente dê um pouco de cada um. Esse é o desejo de Deus. Deus deseja isso. Não é para pagar. O que você foi chamado para fazer, Ele quer que você faça. Ele não vai dar para outro. Ele quer que você faça o que o outro foi chamado para fazer. Não tem plano B. Não tem plano B, não tem plano C. Você é o plano A de Deus. E se você não fizer, vai ter um outro plano que é com outra pessoa. É isso que vai acontecer. É o plano de outra pessoa. Como nós temos visto. Fulano não dá certo, o ciclano se levanta, mas não é do mesmo jeito que o ciclano, pode ser até melhor, mas o fato é que Deus tem um plano A para cada um. Você tem que estar em busca do plano A da sua vida. Você não pode delegar isso para outro. O plano A da sua vida é para você. E nós acreditamos na soberania de Deus. Ele nos deu um método. E esse método, ele é muito importante para você. E por que ele é importante para você? Para o teu treinamento, para a tua preparação, para a tua subida no degrau da caminhada cristã. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui para poder subir, nós estamos para progredir. E tem gente que, eu não sei se você tem a impressão que você chega num limite e você não consegue subir mais. É preciso fazer sacrifício, é preciso fazer força,
É preciso doar um pouco mais daquilo que você está fazendo para você poder alcançar o plano A de Deus. Deus não está com não é como aquela cena do desenho que Deus tem uma cenoura e está correndo com a cenoura na sua frente para você correr feito doido. Não é desse jeito. Mas o fato é que ele exige de nós, porque ele tem um trabalho para nós, ele tem algo que é poderoso para nós e nós precisamos despertar para isso. Não podemos ficar vacilante com relação a isso. E nesse contexto, o texto está dizendo que o que ele tem para a gente é muito maior. O que a gente precisa fazer é cuidar. O que a gente precisa fazer é trabalhar. E aí, eu gostaria de falar dentro do ambiente da corda. Você tem um ambiente da corda, você tem uma corda de atuação. A tua corda é a seara de Deus para você. Ela é a seara de Deus para você. Ali tem pessoas, ali tem o que Deus deseja, ali tem. Se você está aqui por causa da corda. Nós estamos aqui por causa da corda. Nós estamos aqui por causa da igreja. A igreja foi a guardiã do evangelho para a gente. Se você concorda ou não concorda, você precisa converter isso no teu coração, porque quem pregou o evangelho para a gente foi a igreja. A metodologia da igreja muda de igreja para igreja, mas o fato é que toda metodologia só quer fazer com que a gente se amolde à vontade de Deus. Só quer que a gente consiga doar aquilo que Deus deseja. E a corda é para a gente o campo fértil para o líder dela. Dentro da corda nós temos o quê? 70 e 30. São as divisões que nós temos para a corda. O que é 70 e 30? Nós temos 70% e 30% da reunião da corda. Dentro desses 70% e 30% é o que nós fazemos para poder criar a oportunidade de colher, criar a oportunidade de trazer, criar a oportunidade de estabelecer, criar a oportunidade de gerar uma comunidade de trabalhadores. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o seu trabalho e rogar para Deus trazer outras pessoas. Você precisa focar no plano A de Deus e rogar para Deus trazer outras pessoas que vão somar com você dentro da tua corda. E são aqueles que estão com você. Então, você precisa, como líder de corda, na função do líder de corda, é zelar por aqueles que estão dentro da sua corda. De que maneira? Trabalhando os 70% e trabalhando os 30%. Na reunião da corda e fora da reunião da corda. Eu vou parar por aqui os slides, mas tem mais um texto que eu gostaria de ler, que é Mateus capítulo de número 25, 14, onde nós vamos olhar duas questões importantes, do 14 ao 30, tá? Depois, na semana que vem, nós vamos falar do 70% mais especificamente, mas hoje nós vamos falar sobre a mentalidade multiplicadora. Se para Deus é importante o trabalho da seara, é importante também que a gente entenda que a forma é importante também nesse trabalho. Não é de qualquer jeito. Então, duas questões importantes aqui para a gente trabalhar dentro da função do líder de corda. Primeiro, ele é o cuidador responsável, ele é o trabalhador da seara, ele é a resposta da oração, ele é a resposta da própria oração dele, traga trabalhadores, e você é o trabalhador, é você quem faz, é você que tem a responsabilidade de conduzir essa parte do rebanho, junto com o teu auxiliar, com o teu anfitrião. É você que faz, você é o trabalhador imediato, não tem outro, não tem jeito. É assim que nós temos que ver, nós somos os trabalhadores imediatos dessa corda. E aí nós vamos ler então o texto de Mateus capítulo de número 25, olhando para essa mentalidade multiplicadora que nós precisamos adotar nesse trabalho da nossa corda. Amém? Vamos lá? Você pode ler para mim, Mateus? Quem pode ler para a gente aqui? Mateus, capítulo de número 25. Deixa que eu leio, né? É um texto meio comprido. Vou ler então, Mateus 25, 14 até o 30. É um texto comprido, vai falar dos trabalhadores dos talentos. Vamos lá. Quantos acharam? Dá um tchauzinho aí para mim. Vamos lá.
Então, quando você for dormir com o celular do lado, você desliga ele. Se você vai pôr ele para despertar, você põe ele fora do teu quarto, tá? Porque ele está descarregando radioatividade em você. E você está captando essa radioatividade. Relógios que são Bluetooth, tudo isso é radioatividade que está com radicais livres entrando na tua célula e perturbando ela, perturbando teu sono, perturbando a tua instabilidade emocional. Tudo isso são problemas. Se você quiser um pouquinho mais, se você quiser uma dica, você pode tomar o Coenzyme Q10, que é para poder limpar o núcleo da célula, é um suplemento muito bom. Mas eu não vou falar disso agora não. Vamos lá. Mateus 25, 14, verso 14 até o 30. Diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe seus bens. Olha cá, olhemos cá, queridos. Vocês lembram do texto que nós lemos, que a Vanessa leu? O dono da seara é Deus. E ele foi fazer uma viagem. Deus está aqui em espírito, ele não está aqui na pessoa de Jesus. Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. E ele delegou a responsabilidade do cuidado da seara dele, ou do campo dele, para a gente. Você pode dizer que você é um responsável pelo campo dele? Pode dizer? Eu sou um responsável? É dura essa palavra, né? É melhor que eu pudesse falar assim: eu sou um próximo ao responsável. Seria melhor falar assim: eu sou próximo ao responsável. O responsável é ele. O responsável é aquele. Nós somos responsáveis pelo trabalho de Deus. E ele fez isso. A um deu, verso de número 15. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou muito mais 5. 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja o que eu ganhei. Ganhei mais 5. O 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja o que ganhei. Ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha o fluxo de glória. O que glorifica a Deus, recebe glória de Deus. O que trabalha para Deus, recebe glória de Deus. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo? Cuidou das coisas de Deus, recebe o fluxo de glória de Deus. Deus, ele é o dono do palavra difícil. Ele é dono dos presentes. Pronto, vamos falar de forma mais... Galardão. Eu tenho que falar devagar, senão trava aqui a língua. Vamos lá. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire os talentos dele e entregue-o ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, primeiro de tudo, veja bem,
Quando a gente lê um texto desse, não é para dar uma saraivada nos irmãos, não. É só para despertar para algumas questões que é da vontade de Deus, que nós precisamos absorver para a nossa vida. Primeiro, você precisa ter uma mente multiplicadora, não gastadora. Não gaste mais com bobeira. Faça o compromisso de não gastar com bobeira. Pega o seu dinheiro. O texto já está te dando direções. Multiplique o seu dinheiro. Põe numa... Se você pegar e parar de gastar no Combine, você vai pegar a tua moedinha, vai colocar num cofrinho que vai render 1% no final de um ano. Todo aquele dinheirinho que você gastou no Combine vai estar na tua mão e você vai ter mais 1% sobre tudo aquilo. É o que o texto está dizendo. A gente precisa mudar a mentalidade. Problema financeiro é criado por nós mesmos. Vou colocar aí dentro de 90%, 10%, 20%, às vezes dentro da condição que o mundo está envolvido. Você precisa aprender a dominar o dinheiro. Essa é a grande lição da Bíblia para a gente. Essa é a grande lição. E não somente o dinheiro, mas tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com a mentalidade de multiplicar. Nunca com a mentalidade de manter. Nunca com a mentalidade de manter. Eu vou multiplicar o que eu estou fazendo. Eu vou levar adiante o que eu estou fazendo. Eu quero desenvolver essa mentalidade. E aqui o texto está dizendo que medo ou desimportância. Então, por exemplo, eu vou colocar algumas questões aqui. Eu vou alistar aqui algumas questões importantes com relação ao último servo. Olha, o último servo, ele tinha um talento. Um talento, você vai falar assim, eu não tenho nada. Você tem pelo menos alguma coisa que você pode multiplicar. Isso precisa estar na tua mente. Você não é inútil. Você não é imprestável. Você precisa tirar isso da sua cabeça. Se falaram isso para você, joga fora. Não sou eu que estou falando. Eu acredito no teu potencial. Acredito no que Deus pode fazer na sua vida. Acredito no que Deus pode fazer na tua corda. Você não é desprovido de talento. Você não é desprovida de capacidade. Você não é desprovida de nada, porque o Espírito Santo está contigo. E Ele tem te dado talento, tem te dado capacidade. Só que às vezes a gente tem medo. A gente tem medo de assumir a responsabilidade e falar, Deus, eu tenho um talento e eu quero operar para colher. Por quê? Porque isso vai gerar trabalho, isso vai gerar dificuldade, isso vai gerar encaixe no trabalho, isso vai gerar desafios. E a gente não está acostumado com isso e, para falar a verdade, a gente não está querendo muito isso. A grande maioria do DKSEG aqui não quer trabalho, já tem muito trabalho. Então não quer mais trabalho. Mas é necessário que a gente olhe para aquilo que Deus deu e fale assim, nós vamos ter trabalho porque é o trabalho que Deus quer. Acho que eu parei, né? Vocês estão me vendo? Ou estava vendo aí? Obrigado. É que eu estava... Acho que eu tinha parado a transmissão e não tinha parado aqui. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo é que o desejo de Deus não é que tenha pessoas que não consigam multiplicar. O desejo de Deus é que todos consigam multiplicar. Esse é o desejo de Deus. Mas vai ter pessoas, inevitavelmente, que não vai conseguir. Vai ter pessoas que não vai estar focado nisso. Vai ter pessoas que vai estar tentando fugir disso. Vai ter pessoas que vai estar fazendo de uma maneira que seja... De alguma maneira, assim, que seja simplesmente por fazer. Porque acha que Deus vai aceitar de qualquer maneira. E Deus não vai aceitar de qualquer maneira. Deus não aceita de qualquer maneira. Isso precisa estar claro pra gente. Deus não aceita. A maneira de Deus, ela é muito maior do que a maneira que a gente tem no mundo. Quer ver uma coisa? Nenhuma fábrica aceita abandono de serviço. Aceita? E eu tenho certeza que vocês não colaboram com isso. Quando uma pessoa abandona o serviço, o que você pensa? Você fala o quê daquela pessoa? Eita, nós, olha, foi embora. Você acredita que eu tô lá na minha fábrica, a semana entrou um filipino lá? E o filipino abandonou no refresh time lá das 10 horas. Ele foi pro banheiro e não voltou mais. Uma semana atrás ele tinha falado que ele ia pular a janela do banheiro para ir embora. Eu acho que ele não pulou a janela, mas ele foi pela porta mesmo. Foi embora. Aí meu chefe olhou e falou assim... E eu tinha falado 10 minutos no mesmo refresh time
Eu tinha ido no meu chefe e falei assim, ó, o fulano falou que só tá olhando o serviço já faz 2 semanas e ele tá sabichi. E foi naquele mesmo refresh time o cara foi embora. Aí o chefe falou assim, nossa, você falou que o cara tava triste e ele foi embora, né? Eu falei assim, é que eu já tô tanto tempo na fábrica que só de ver eu já sei o que vai acontecer. Essa leitura que a gente tem da pessoa, sabe? Ele vai embora, ele foi embora. E o chefe falou, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isso acontecer. Na verdade, onde eu tô, eu sou o primeiro brasileiro a ter entrado naquela linha. Então, assim, eu fui o primeiro. Então, como eu trabalho de forma correta, eles acham que todo estrangeiro vai trabalhar do meu jeito. Aí ele pegou e falou assim: você veio, você entrou, foi Madimei e tal, 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 mas o outro foi embora? Como assim? Como funciona isso? Eu falei assim: ninguém é igual. Eu já vi até japonês indo embora no meio do dia. O que a gente vai pensar da pessoa assim? E por que que dentro da igreja a gente não pensa a mesma coisa? Por que que para Deus as pessoas pode ser de qualquer jeito? Por que que para Deus as pessoas que abandonam são heróis? Ou ganha atenção? Ou ganha nosso aplauso? Essas coisas têm que mudar porque elas não são producentes. Producentes é a gente aplaudir quem é fiel. É a gente condecorar quem faz com amor aquilo que está fazendo. A gente juntar com quem está querendo servir a Deus e glorificar a Deus do mesmo jeito. A gente acredita nisso. Você está entendendo? É assim que tem que ser. Você está entendendo? Está comigo? Então, dentro da igreja, existe um movimento estranho que eu não consigo entender. Eu simplesmente não consigo entender. Mas deixando para lá essa questão do movimento estranho, o que eu quero dizer é que nem o mundo aceita determinadas coisas que acontecem dentro da igreja e a gente precisa parar de aceitar dentro da igreja. Porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo porque não dá certo. Não dá certo em lugar nenhum do planeta. Não multiplica. Não produz para multiplicar. Então o que a gente precisa fazer? Para multiplicar, a gente precisa estar comprometido com aquilo que a gente quer multiplicar. Deixa eu falar uma coisa. O que você quer multiplicar? Pensa comigo. Hoje não precisa falar para mim, porque talvez alguns vão falar assim, eu queria multiplicar minha conta bancária. Não tem problema, não é pecado. Já vou te dizer que você não está pecando porque você quer ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Amém. Eu até vou orar para que você ganhe um pouquinho mais de dinheiro. Quem sabe Deus toca no teu coração para você contribuir um pouquinho mais. Você está entendendo? A sua vitória é a minha vitória, então nós vamos estar juntos nisso. Não é pecado. Mas veja, quando você quer fazer alguma coisa, você vai fazer com todo o esforço. E é isso que Deus está falando no texto de Mateus 25. Aquele que pegou para multiplicar, ele trabalhou em cima. Vamos pegar o exemplo do primeiro, do que ganhou 5 talentos. Verso de número 16. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Diga aí, imediatamente. Não esperou para o outro dia. Não procrastinou e falou assim, eu vou assistir aquele programinha que eu tô querendo assistir. Falando nisso, queridos, o irmão Rafael, semana passada na corda, eu tava na corda de jovens, semana retrasada. Semana passada eu tava junto com o Bruno e com a Vanessa lá e a Rosa lá na Rio de Vida. Mas na semana retrasada o irmão Rafael puxou a peixeira cristã e falou assim, todo mundo vai fazer jejum aqui. Vocês viram o Vinícius falando no culto, né? Todo mundo vai fazer jejum aqui. E mais, vai fazer jejum e vai orar das 9 às 9h10. Foi isso ou não foi, Rosa? Levi, presbítero Levi. E vai orar das 9 às 9h10. E eu quero que mande e-mail para mim falando que orou e leu a Bíblia. Rapaz, o resultado foi positivo. Positivo. Gente, vocês precisam de ver que alguém tem que puxar a fila desse negócio. Foi positivo. Hoje estava a Gigi e a Sara reunidos com o Joshua estudando japonês, matemática, porque começaram a querer estudar. Todo dia eles estão fazendo devocional. Todo dia, com o desejo de ler a Bíblia. Você está entendendo? A gente precisa despertar para isso que Deus deu para a gente.
E ele tá lá, manda para mim que você leu a Bíblia. Manda para mim que você leu a Bíblia. Você está entendendo? Prestação de conta. Imediatamente, o que a gente vai fazer para Deus não pode deixar para amanhã, porque é naquele momento que Deus quer que você faça. Diga para o monitor que está do teu lado. O que é para Deus é naquele momento. É no momento que você tem que fazer. É no momento que Deus te chamou para fazer. É no momento que abriu a oportunidade. Não deixa para amanhã. Ah, eu vou mandar Meiro para a corda. Você pensa de manhã, você está inspirado. Na segunda-feira de manhã, depois do culto abençoado, domingo abençoado, você fala, vou mandar um Meiro abençoado para a corda. Pensa ou não pensa? Aí você fala assim, vou mandar, o que eu vou mandar? Uma música. Aí você até escolhe a música, você sai na correria, você fala, depois eu vou no QQ correria, né? Depois eu vou no almoço correria, depois eu vou à tarde correria. E você fala assim, amanhã eu vou, depois eu vou, e você começa, vou, e aquela mensagem que era para ter ido, não foi, deixou de edificar e você não colheu o fruto. Acontece ou não acontece isso? Imediatamente. O que é para Deus é imediatamente. Para Deus não pode ser depois. É isso, essa é a atitude do primeiro que pegou os 5 talentos. Imediatamente. Senhor, tem uma seara para a gente trabalhar. Vamos, imediatamente. Essa é a nossa seara. Gente, a tua história só você pode marcar. O teu tempo, no teu oikos, no teu tempo de vida é só você que pode marcar. Junto com as pessoas que estão à sua volta. Então olhe para isso e fala assim, Deus, é isso que nós vamos fazer. Imediatamente, vamos fazer a corda acontecer. Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, vamos ler a Bíblia, vamos falar que lemos a Bíblia. Não é para... Gente, tira essa distorção da cabeça. Ah, o fulano está falando que leu a Bíblia para falar que ele lê. Gente, isso aí é só mediocridade de quem não faz. Vamos combinar uma coisa. Quem não faz fica com esse negócio. Ai, o fulano leu a Bíblia. A gente que faz não liga para isso. A gente dá glória a Deus para quem leu. Inclusive, hoje o irmão mandou para mim, falou assim, pastor, li tal texto e olha, Deus me despertou. Tem que ler para despertar. Tem que ler para ser ministrado. Diga para a pessoa que está do teu lado, é imediatamente. Tem que ler. Tem que fazer. Senão não desperta. Tem que estar esperto, tem que ler, tem que fazer. Não dá para fazer todo dia? Não tem problema. 10 minutinhos, um dia sim, um dia não, mas tem que ler, tem que fazer. Amém? E tem que compartilhar. Diga para a pessoa que está do teu lado, tem que compartilhar. Mande na corda, eu li tal texto. Mande para o líder, eu li tal texto. Foi uma bênção para a minha vida. Tem que compartilhar. A palavra de Deus tem que ter abundância de compartilhamento. Compartilha, aproveita a onda do Facebook e compartilha. Amém? Dá like na palavra de Deus, manda para os outros, fala, Deus falou comigo. Sabe como que eu evangelizava no ônibus de Marília? Eu pegava a Bíblia, sentava do lado de alguém e falava assim, nossa, eu li esse texto, lê aqui para você ver. Esse texto Deus falou comigo. As pessoas se convertiam dentro do ônibus dessa forma. Nossa, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. É lógico, ela nunca tinha lido Bíblia. A gente tem a Bíblia. E as pessoas, a gente precisa valorizar ela. É imediatamente. Então, aquilo que você recebeu de Deus, põe em prática. Trabalhe. Imediatamente. Não deixe para o futuro. Não deixe para daqui 10 anos. Não deixe. Faça. Começa a fazer. Vai ter erros, vai ter dificuldade, mas começa a fazer. Imediatamente. O que ele fez? Aplicou-os e ganhou mais 5. Ele foi lá e ele fez o que Deus falou pro último. O que ele fez? Ele fez uma aplicação, ele aplicou em alguma coisa. Ele falou assim, olha, aquilo ali... Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar um pouco mais. Sim, sinceramente, precisa estudar. Estude, querido. Estude o ambiente, estude negócios, estude formas de fazer negócio, estude formas de compartilhar, estude formas de falar, estude formas de se comportar, estude. Você precisa estudar mais, porque é estudando que você cresce. Sem estudar você não vai crescer. Então, quem tem uma necessidade, estuda. Eu estou o tempo todo estudando.
Eu estudo o tempo todo. Eu estudo o tempo todo. E não me canso de estudar, porque é estudando que eu vou aprendendo as coisas. Minha mente está em constante evolução. Em constante evolução. Por quê? Porque eu estou estudando o tempo todo. Eu não tenho tempo para perder. Eu tenho uma vida para viver. Se eu tenho uma coisa na minha vida que tem um problema, eu vou estudar para resolver. Diga para a pessoa que está do teu lado, você tem um problema na sua vida? Estude. Estude para resolver. Tem que estudar. Tem que ler. Tem que pesquisar. Tem que jogar fora pensamento. Tem pensamento que você estuda e fala, não acredito que esse cara está... Avalie, mas estude. Estude mercado. Que nem, por exemplo, você vai fazer uma aplicação, você nem sabe. Esse cara já sabia. Ele estava na onda. Sabe aquele negócio? Peguei de Deus. Daqui imediatamente lá. Quem vai imediatamente é porque tem certeza que vai dar certo. Você já pensou se você tivesse hoje 100 mil na mão? Eu não sei, de repente você tem, mas você não sabe o que faz. Aí daqui a pouco você faz 100 mil, ganhou do governo, vai comendo até acabar. Aí agora que você fala, acabou. Ah, foi o dízimo do pastor. Ainda põe a culpa no dízimo. Põe a culpa no dízimo, não, querido. Olha para aquilo que está indo, o buraco que está indo. Olha para onde não deveria ir. Você está entendendo? Na onde é bênção, você pode pôr seu dinheiro que vai voltar abençoado. Vai voltar abençoado e Deus vai dar graça para você multiplicar muito mais. Amém? Estude japonês. Ó, o Levi estava numa live, 3 dias, né, Levi? De live, estudando japonês. Estude japonês. A internet está cheia de material. Estude o tempo todo, estude. Amém, queridos? Então, você só vai poder investir imediatamente naquilo que você tem conhecimento. Se Deus te der hoje talentos, aqui o talento era dinheiro. Se Deus te der recurso hoje, você vai saber aonde pôr esse dinheiro? Você vai saber como multiplicar esse dinheiro? Você está vendo, está faltando informação. Precisa ter informação para você ter segurança. Então o que acontece com a gente que é cristão? A gente não está tendo segurança na Bíblia. Não está tendo segurança em se posicionar diante do ímpio. Diante do que não sabe a Bíblia. A gente está inseguro de falar da Bíblia porque a gente não está estudando, não está se informando dela. Não está se formando dela. Amém? Então, você precisa ver essa característica desse trabalhador na seara. Para você pegar as suas funções na corda, é abertura, faz uma boa abertura. É música, uma boa música. É ministração, uma boa ministração. E mesmo que não seja boa, mas num processo de melhora, porque cada um vai fazer dentro daquilo que consegue fazer. Não se compare com os outros, faça o seu melhor, mas vá se informando e não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Vamos lá, continuando aí. Aplicou, ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou, no verso 17, mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro. O de 2 talentos, a Bíblia não fala que ele foi imediatamente, só fala que ele multiplicou. Ele não fala qual foi a atitude dele, só fala que ele conseguiu mais 2. Ele conseguiu. Como eu não sei, mas ele conseguiu. Ele conseguiu mais 2. Ele trabalhou para conseguir mais 2. O problema do último é que ele enterrou. O que é enterrar? Enterrar é simplesmente não valorizar aquilo que recebeu. Gente, olha para a sua vida. Ó, cada um olha para si, não olha para o outro não. Porque assim, você está acostumado a olhar o talento dos outros. Olha aquela pessoa, como ela é talentosa. Você tem uma mentalidade de plateia, assim como eu, tá? Não estou falando, não estou te acusando não. Eu também, nós crescemos assim. Quem não cresceu assistindo novela e aplaudindo atores? Sim ou não? Então a gente está acostumado a ver o talento dos outros. Aquele jogador, uau, que tal. É normal, é o consciente coletivo, como o Jung fala. Né? É como a
A antropologia fala é o contexto. Então o contexto te formou, as informações te formaram, então você tem essa mentalidade espectadora. Nossa, aquela pessoa é boa. Nossa, aquele fulano é bom. Mas para esse processo um pouco de expectar os outros. E olhe para você o quanto você tem de coisa boa que está parado. O quanto você tem de capacidade que está parado. Que você não está olhando por algum motivo. Que você não está valorizando por algum motivo. Que você acha que não é importante. Você está entendendo? É importante avaliar o que está parado, o que está sendo deixado de lado dentro dos teus talentos para você potencializá-los. Que é nisso que você vai no potencial. Não mire os outros. Os outros são os outros. O que você pode é aprender com os outros, mas não mire os outros. Porque você nunca vai fazer igual o outro. Essa que é a verdade. Você pode tentar, mas não vai fazer. Porque você é você. Somos diferentes. Mas você pode fazer o seu melhor dentro das suas características e dentro das suas capacitações. Aprenda com os outros, com os erros e acertos, mas faça aquilo que é o teu potencial. Invista no teu potencial. Expecte ou olhe você. Olhe você. Olhe as suas qualidades. Olhe uma coisa que é difícil pra caramba. É avaliar se a gente fala outro idioma. Concorda comigo? O trem difícil. Porque você estuda e tudo aquilo que você estudou numa conversa você não usa. Aí você sai daquela conversa e eu tô estudando, e aí? Que vergonha passei. Aí você para de estudar, quando você para de estudar, vem uma conversa que você estudou lá atrás e você, nossa, sem estudar, eu tô melhor do que estudando. Quem já teve essa impressão? É porque conhecimento, querido, conhecimento se adquire. E nem sempre o conhecimento que você tem você vai usar na hora. Você vai usar depois. É um lastro que você vai ter. Então não olhe para aquilo que você não conseguiu. Mas tantas outras coisas que você conseguiu. Então, os estudiosos de idioma falam assim, que o seu idioma não pode se medir pelos outros e não pode se medir por situações que você não conseguiu responder. Você tem que medir no processo diário, todo dia, todo o que você está estudando, porque realmente você vai aprender. Se você está estudando, você vai aprender, é natural. Amém? Quem estuda vai colher. Do estudo, quem trabalha vai colher. Agora você precisa ter zelo naquilo que você vai colher para você poder usufruir da colheita da maneira correta. Amém? Então olhe para a tua corda como o teu campo de atuação. Olhe para aquilo que você tem na mão, olhe para o teu trabalho, olhe para a tua igreja, olhe para aquilo que Deus te colocou, porque é seara. E aí ora para Deus colocar pessoas do teu lado, não porque você vai pedir para ela fazer, mas porque você vai colocá-la do lado para fazer junto com você. Amém? Porque essa é a chave de Mateus 9:38. Nós não podemos orar para alguém fazer, nós temos que orar para fazer junto com a gente e cada um de nós multiplicando, crescendo e mudando o ambiente para a colheita. Daqui uns anos as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, como você tá sugoi, fulano, Bertrano, Ciclano. Eu não vou falar o nome dos irmãos, senão os irmãos vão falar, o pastor falou o nome do outro e da outra e não falou o meu. Não, mas daqui uns anos você vai ter progredido. E quando que você progride? Quando você desperta. Só há progresso quando há despertar. Então você precisa buscar um despertar da parte de Deus. Os seus olhos precisam se abrir. Nós aqui só pregamos, nós damos semente, mas quem desperta é você no Espírito de Deus. E aí você cresce. Amém? Ok? Tamo junto até aí? Vamos encerrar por aqui? Que você possa olhar para você, olhar para os teus talentos, olhar para aquilo que Deus deu para você, para a capacidade, para
para o potencial, e possa nascer em você um desejo vespertino de operar na obra de Deus. Aquele desejo, sabe, aquele quando você acorda de manhãzinha e canta aquela música, bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu anelarei por ti, Jesus. Você já ouviu essa música? Marcos Witt. É aquele desejo vespertino, que você desperte, que as pessoas à sua volta desperte e que haja despertar em várias áreas produtivas na tua vida que de repente está parada, e você, operando essas áreas, poderá ser frutífero. Amém? Deus abençoe, queridos. Vamos orar para a gente encerrar. Só um lembrete, seu Toyoki, amanhã acorda, né? Amanhã acorda, né? Na quinta-feira em Nagarrama. É das 7h30 às 8h30, Adri? 9h30, né? No máximo. É que eu vou fazer amanhã microcorda. Tô animado. Eu falei pro Levi que não ia fazer, mas eu vou fazer microcorda amanhã. Amanhã microcorda dessa semana. Semana que vem da outra semana. E aí a gente, nesse mês, a gente encerra a microcorda dos homens. Amém? Amanhã, sexta-feira, a missionária Beth tem reunião com as professoras online. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, quero te agradecer, porque até aqui o Senhor foi bom conosco e tem sido bom, apesar das nossas dificuldades, falhas, das nossas constantes lutas. O Senhor é bom o tempo todo. Quero pedir que o Senhor esteja estendendo a tua mão para os nossos irmãos que vão estar amanhã se reunindo para ouvir essa mensagem, ou em outro momento, lá no YouTube. Que o Senhor possa estar falando com cada um deles e conosco também, despertando a gente para áreas da nossa vida que o Senhor deseja trabalhar, para situações na nossa vida que o Senhor deseja multiplicar. Se nós temos tido dificuldades, Senhor, que o Senhor nos ajude a olhar para as pessoas e ver como a gente pode apresentar o Teu Evangelho, como a gente pode fazer para cuidar desse campo. O que importa, Deus, é a gente não deixar mais ele à mercê, não deixar mais ele de qualquer forma, e aqueles que já têm trabalhado que possam clamar por mais trabalhadores, porque essa é a realidade, nós possamos clamar junto por mais trabalhadores, e aqueles que precisam de um despertar para esse trabalho, que desperte em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê, Deus, um pouco mais de segurança na Tua Palavra, nos dê, Deus, um pouco mais, dê para a igreja esse desejo pela segurança, esse desejo pelo conhecimento, um pouco mais de desejo para estudar, para conhecer as coisas e para poder ter, Deus, autoridade para falar e poder pregar o Teu Evangelho em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer isso com cada líder, cada anfitrião, cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, tá? Uma boa noite de descanso. Descanse, desligue o celular ou então coloque lá no longe, tá bom? Deus abençoe.